aula à distância funciona? Aula presencial é melhor do que a distância? Essa e outras questões eu vou responder nesse vídeo para você não ficar mais com dúvidas sobre o assunto. O que a pandemia da Covid-19 fez com que o mundo mudasse, todos nós já sabemos. Nós tivemos que mudar e migrar do presencial para o online. Quem não tinha feito isso antes, teve que fazer isso agora. Isso já tinha a projeção das pessoas dizendo que ia acontecer, mas a pandemia acelerou esse processo. As empresas saíram do presencial para o home office, então tudo mudou. E isso não foi diferente na música. As pessoas continuaram a dar aulas e a ter aulas no mundo online. Isso foi uma salvação para muita gente e para música também. Por isso eu vou mostrar para vocês como a aula online à distância funciona assim. E vou mostrar para vocês o que acontece na aula presencial, que é diferente da online que é diferente da presencial. Então fica tranquilo e me acompanha até o final do vídeo. O que você precisa saber sobre as semelhanças e diferenças? Primeiro, a semelhança. Você vai aprender o seu instrumento que você escolheu, não importa onde, se é à distância ou presencial. O método, as técnicas, enfim, tudo, beleza? Isso daí não muda, você vai continuar aprendendo e vai evoluir. Então, Bela, o que vai mudar? A metodologia vai mudar um pouquinho. A metodologia base de ensino, de técnica, do instrumento vai continuar a mesma, mas o jeito que a gente passa para o aluno é que vai mudar um pouquinho. Por quê? Uma coisa que acontece no online é que nós não temos ainda a tecnologia para sincronia de som, ou seja, para eu falar, você tem que me ouvir primeiro, você não pode falar ao mesmo tempo comigo, ou eu não posso tocar ao mesmo tempo com você. Diferente do presencial, isso pode acontecer. Se bem que assim, tá tendo um estudo aí pra acontecer isso, tá? Até vi, acho que tem uma banda, alguma coisa assim, que tava fazendo uns ensaios de forma online, todo mundo tocando junto, e aí eu fiquei assim, nossa. Então, eu acho que a coisa vai evoluir, sabe, com esse boom que deu. Então, esse é o ponto. Só que isso também não é um problema. Isso só é adaptável, tá? A gente vai recorrer a outros mecanismos de ensino e de observação. Então, por exemplo, nas aulas de canto. Na aula presencial, geralmente os aquecimentos, o professor toca o aquecimento, as vocalizes, enquanto o aluno canta junto ao mesmo tempo. Nas aulas online, primeiro eu vou tocar, depois o aluno vai reproduzir. Então vai ter uma pausa do meu som para ele fazer. Mas apesar disso parecer estranho, para quem nunca fez, eu acho que isso não vai fazer diferença, que a pessoa já vai começar fazendo desse jeito. E isso, na verdade, acaba trazendo uma autonomia para a pessoa que vocês não têm noção, porque você vai trabalhar o ouvido dela. Ela vai ter que ouvir, gravar a memória musical e reproduzir. Enquanto que ali ela tem um gancho do piano ao mesmo tempo. Claro que aí, se a pessoa esqueceu o som, o professor vai lá e toca de novo, tá? Então em casa você também pode estudar durante a semana com áudio e fazer ao mesmo tempo, não tem problema. Mas durante a aula você vai esperar um pouquinho e vai ouvir e vai treinar o seu ouvido. Então esse ponto que aparentemente é negativo, ou diferente do presencial, acaba se tornando, na verdade, positivo. No piano ou em outro instrumento, eu tô falando desses dois que eu ensino. No piano, eu não posso, na aula online, tocar ao mesmo tempo que meu aluno, mostrar, por exemplo, numa oitava e ele tocar em outra. Ele vai ter que me observar e reproduzir. Apesar de que na aula presencial também já acontece isso de tocar e reproduzir, porque sempre tem que observar. Então, também é legal para praticar esse ouvir o professor, tá? Então, esses pontos não muda nada e só traz benefícios também, na verdade. Outro ponto que eu vi que tem de diferente do online e do presencial é a questão das anotações, das observações. Na aula presencial, eu costumava escrever, num caderninho, na partitura, o que o aluno tinha que fazer. E agora ele tem que ter autonomia de fazer isso, ele tem que lembrar, ele tem que se dedicar, ele tem que se responsabilizar de fazer essas anotações. E isso é muito bom mesmo, porque se ele não fizer, ele vai entender que ele precisa ter mais responsabilidade e fazer, prestar atenção no que é dito em aula, E eu sempre repito no início, no meio, no fim, recapitulo, tá? Pra pessoa não esquecer. Então, é um outro ponto que parecia negativo, ou diferente, eu nem gosto de falar negativo porque eu não acho que é negativo, que na verdade é positivo. Outro ponto positivo do online é a questão do deslocamento. Você não precisa perder tempo nem dinheiro para se deslocar da sua casa até o local que você fazia aula, Muita gente valoriza isso hoje em dia, não sei se é o seu caso. Então você vai, claro, usar a energia da sua casa, tem que pensar nessas coisas.
Mas, gente, é 1 horinha por semana, né? Enfim, tem aulas de 30, 45, 40, 50, 1 hora, enfim, depende. Mas vai ser um tempinho só durante uma vez na semana, né? Então, eu acho que a gente gasta mais com o transporte e um tempo, né? Na minha opinião, na minha vivência. Então, muita gente agora viu que perdia tempo com o trânsito, com outras coisas e se sentiu confortável fazendo em casa, até se sentiu mais à vontade. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Eu não quero aqui dizer o que é melhor e o que é pior. Você pode achar que eu dei mais estrelinha para online, mas é porque essa é a minha realidade hoje e o que eu vi de diferença, o que eu senti nesses últimos 2 anos. Então, não quer dizer que um é melhor que o outro. Eu até dei mais um pontinho assim, porque muita gente acha que o online não funciona. E eu quero mostrar aqui nesse vídeo que sim funciona, entendeu? Porque a gente já sabe que o presencial funciona. Então, o online também funciona. Tá igual, os dois são ótimos. O que você tem que ver é o seu estilo de vida, os seus objetivos, o que é melhor pra você, o que você se sente mais confortável. Então, nenhum nem outro é errado. E é isso que eu quero deixar claro nesse vídeo. Os dois são bons. E as diferenças que muita gente diz, na verdade, são pontos positivos, beleza? E se você gostou desse vídeo, se inscreva e ative as notificações para os próximos vídeos serem entregues para você. Também compartilha com aquelas pessoas que também não sabem muito bem sobre a diferença da online e presencial, ou que queriam fazer online e não tinham muita certeza se funcionava, enfim, manda para elas, tá bom? Até o próximo vídeo.